existe alguma relação entre a autoimagem do adolescente? Por exemplo, normalmente o adolescente tem uma distorção da autoimagem, de transformações físicas, emocionais, marcada normalmente por desenvolvimento tanto neuronal quanto sexual. Então há uma relação entre a autoimagem, a capacidade de achar a felicidade e a capacidade de ter a contemplação. Óbvio, olha que relação, para quem observa de fato essas situações, vai observar que eles estão muito interligados. Veja, o adolescente em essência, e isso vale também para pessoas com mais idade. Alguns têm realmente uma atrofia emocional, mesmo com 20, 30, 40 anos, 50. E isso, infelizmente, a gente vê isso muito no consultório. Pessoas que às vezes até têm sucesso financeiro, mas na vida afetiva, tá um desastre. Na relação com os filhos, um caos. Né? E às vezes na tentativa de tirar algum parente de uso de substâncias, de mil situações, ou de tratar, por exemplo, uma doença complicada, transtorno bipolar do humor, embora haja tratamento muito bem efetivo para aquele que assim queira. Entenda que para o indivíduo alcançar a felicidade, ele tem que passar por algum pressuposto. Então, quando eu vou usar de forma menor em contemplação o raciocínio aristotélico, quando ele usa o livro 7 da Política, onde é que ele vai pensar no processo político ótimo. Óbvio que o processo político é uma ideia de organização de um sistema, né, que tem uma finalidade, criar todo um conjunto de situações para gerir uma cidade. Mas agora eu vou usar esse conceito para o próprio indivíduo. Porque o indivíduo, ele também entra nessa situação porque ele tenta gerenciar várias situações ao mesmo tempo no cérebro e colocar isso para um fim último. Então, o sistema político aristotélico no livro Política, ele tem uma finalidade de levar o indivíduo à contemplação, mas a contemplação deve se preocupar, em primeiro lugar, em cultivar no aluno, até a excelência, as virtudes e a inteligência. Veja, a excelência, você vai estimular a virtude ao máximo, você vai estimular a inteligência ao máximo. É uma tendência de, como se fosse um pequeno samurai. Você vai lapidar todos os seus atos, todas as suas virtudes, ao extremo da possibilidade. Isso, aí usando o livro 6 da Ética, que encontramos também algumas considerações muito símiles, né, na escrita de São Tomás de Aquino. E ele vai reportar que na filosofia de tomasiana, que os jovens, presta atenção, eles são incapazes de alcançar e de tratar a sabedoria. Pois é, mas isso nós temos uma justificativa hoje científica que mostra que o adolescente ou alguém imaturo é incapaz de ter tais atributos, de alcançar a sabedoria? Pois é, essa é uma coisa muito interessante, porque se você, de novo, você pega um adolescente, ele começa um processo, alguns diriam que é um luto da perda da imagem infantil, né? A perda da imagem infantil e a busca de uma nova identidade, uma identidade transitória e que prepara o indivíduo para o ser adulto. Então, você temos três instâncias aí. Então, você temos um indivíduo que vai ter que deixar certos hábitos infantis, então é um luto, porque tem que ter uma morte daquele ato. Você tem um indivíduo em transição, biologicamente, sexualmente, todo o corpo, o osso, a musculatura, os nervos, a forma como o indivíduo percebe e sente o mundo e o próprio corpo.
muitos se veem uma alteração crítica da autopreocupação com a imagem corporal. Alguns chegam a distorcer, porque também há um estado nutricional, há também uma alteração das atividades físicas, há o indivíduo que começa a inserir nas atividades econômicas, veja, essa quantidade de coisas que antes não eram, e hoje isso não é um ato que tem um contínuo, que uma criança de 12, 13 anos começa a acompanhar ou o pai ou a mãe, ou começa a se debruçar nesse processo de transição. Não há esse estímulo. Há um estímulo para criar um abismo entre cada uma dessas fases. A infância, o luto da transição e a vida adulta, com as suas fantásticas responsabilidades. Só que isso, lá, quando Aristóteles vai falando que exige do indivíduo para ser capaz de governar um Estado, ou um indivíduo capaz de organizar a própria existência, ele tem que ter uma educação prévia. Ele tem que ter uma inteligência e uma virtude. Mas como que uma mente vai conseguir chegar a esse ponto? Como é que uma mente de alguém que está em transição, está em constantes transformações, constantes vontades de chegar a conceitos, ideias, e que talvez ele vá chegar, como diz ele só, depois de 50 anos, Platão também dizia isso, mas há uma transição mais sólida que permite isso chegar mais rápido. Então, se você estimula o adolescente a compreender a lógica, e a lógica ela vai tirando os erros de raciocínio. Se você estimula o indivíduo a estudar a matemática, veja, aparentemente a matemática não há uma relação entre o indivíduo ter uma vida feliz, mas tem todo o sentido, porque a matemática ela te apresenta atos abstratos. Embora abstratos, ele é mais sólido do que se parece. Hein? Ele permite, né, você sair do abstratismo e ir para sair dos conceitos de reta, curva, circunferências, fórmulas algébricas, geometria plana, começa espacial, elíptica. São raciocínios que vai preparando o indivíduo para ter habilidades que não ainda eles possuem, atividades que lá no livro 6 da Ética, ele fala que os jovens têm que ser instruídos nas coisas morais depois. Veja que interessante. Ele pressupõe primeiro, porque se esse indivíduo for direto para as coisas maiores, ele vai errar. Então Aristóteles foi muito sábio e bate com o que nós entendemos hoje como um desenvolvimento neuropsicomotor, corporal, sexual, físico, de imagens corporais é um conceito abstrato. Mas se a lógica, a matemática e as chamadas ciências sociais, ciências naturais, né, a física, a matemática e a química, que em tese também estimulam mais o raciocínio abstrato. E lembremos, embora abstrato, ele conduz o mundo da matéria, né? Literalmente. A química. Então, vai esclarecendo que esse comentário, no Sei da Ética, vai falar, olha, os jovens são os problemas. Isso antes de Cristo, Aristóteles sofrendo ali, né? Mas os jovens são os problemas. Por quê? Eles são transicionais, eles não têm o conceito do ser abstrato, da lógica, da matemática, das ciências naturais, que depois disso, ele vai ter uma capacidade de compreender as virtudes. Então, tem que ser infundido nesse indivíduo. Se você, como adolescente, adentre lentamente, você vai ver que
mesmo que você estude os axiomas da matemática, ela vai permitir que você adentre novamente a territórios que são tão estruturais quanto a matemática, que são tão importantes conhecê-los quanto compreender a física newtoniana. Embora há um limite para a física newtoniana, e sabemos disso hoje, há um limite para a compreensão, para quem não tem essas passagens intelectuais, para compreender a profundidade da prudência, a profundidade da justiça, a profundidade da fortaleza e a profundidade da temperança. E isso, por exemplo, vejamos que a quantidade de adolescentes que tem alteração de imagens corporais, ele acha, né, nesse período crítico, ele começa a preocupar exageradamente com o eu corporal. Então, ele vai adotar preocupações que vai nortear todo o raciocínio da vida dele. E essa distribuição, né, de autoimagem, está ligado a essas virtudes. Está ligado a uma capacidade de passar pela lógica, pela matemática, pelas ciências naturais. E esses modelos é o que vai criar no indivíduo uma habilidade de nortear a prudência de forma concisa. Então você pode ter uma prudência dentro da subjetividade, das retas, das curvas, onde é que você vai ver uma prudência pessoal e social, ou uma prudência cognitiva, ou em teses não racionais, ou prudências em potência para transformar em ato. E o ato seria a justiça, o ato seria um reto julgamento das ações privadas ordinárias. E a autoimagem também interfere o quanto o indivíduo vai ser capaz de refinar os atos dele e, às vezes, compreender o período pré-puberal, o período de aceleração, maturidade sexual, ou a desaceleração da maturidade sexual, tudo ligado a esse período, literalmente, de transição para o ser adulto. Então, quando isso, lá na eternidade, esses indivíduos olham para as coisas morais, ou quantos a gente vê que tentam desfazer da matemática, ele não compreende que há um aqueduto de ligação entre conceitos abstratos da matemática, as virtudes que o indivíduo vai agir no cotidiano e, às vezes, uma amenização dessas alterações da autoimagem das crianças, do adolescente. Então a gente vê uma pessoa com anorexia, com bulimia, é uma associação, é um distorço, é uma distorção da autoimagem. Embora a pessoa esteja magérrima, ela se vê como gorda, há uma alteração na percepção, nas regiões parietais, que fazem aquele adolescente não ter a mínima capacidade de ser um ser falante, como vemos hoje. Não porque ele é incapaz, é porque ainda não chegou na maturidade do intelecto. E, às vezes, talvez ele nem estude a matemática, mas a vida vai lhe apresentando regras matemáticas do comportamento, da economia, do trabalho, da responsabilidade, do esforço, da dedicação. Essas coisas morais são o bem último do intelecto, porque ele baixa e exige que o indivíduo, depois disso, antes disso, tenha mergulhado na lógica, porque o princípio da não contradição tem que estar ali como carro-chefe. Ele tem que ter mergulhado na matemática. E as ciências naturais, quando você consegue juntar ali a física, a química, a matemática, a astronomia, ela vai dar ao indivíduo o modus imediato de adentrar a sabedoria, que depende do saber dos bons costumes. E é o que se precede no mundo de forma imediata. Então, quando a sabedoria dos bons costumes
é algo que depende de um raciocínio de análise da curvatura ou do volume de uma elipse. Pode parecer que não tem correlação nenhuma, mas elas são totalmente interligadas. A verdadeira ciência moral é o ápice da cognição. É como se ali tivéssemos a psicologia da metafísica, a terapia da metafísica, e antes o que está além do físico, o físico tem que ser estruturado, compreendido. Porque, de novo, eles não têm, podem ter, às vezes, até um saber, mas o saber da experiência, o saber dos bons hábitos, o saber da aquisição dos bons costumes, dos erros, dos acertos, só se ganha com o tempo. Então, a ciência prática, e por isso que é fundamental ter antes esse conhecimento, ela vai permitir, por exemplo, um bom desfecho de um tratamento de uma anorexia. Eu sei que isso a maioria não consegue concatenar isso, faz parte. Mas é impressionante a quantidade de pessoas que às vezes você vai, sofrem desses transtornos, tanto homem como mulher de forma geral. Mas você ali começa a mostrar que uma insuficiência nutricional, uma insuficiência de maturidade, uma insuficiente raciocínio lógico, que permite disfunções do juízo crítico da realidade, fazem ele distorcer completamente aquilo que vê. Isso, né, isso interfere no adulto que é formado e cria um adulto disfuncional, que deixa de ver todas as possibilidades da chegada de um intelecto superior para coisas que ele fica apagado. Coisas que são importantes, ele não percebe. As coisas irrelevantes, ele dá um brilho maior. Porque a ciência prática é o que refina o conhecimento subjetivo ali da lógica, matemática e ciências naturais. Começa a adentrar a esse território. Então, se você começa com o livro 6 da Ética, os comentários, vai para o livro Comentários, você vai perceber ali que ele fala, olha, os jovens devem ser instruídos nas coisas morais depois, e não antes, de terem sido instruídos pela lógica, matemática e ciências naturais. É impressionante ali o que está na mente do Aristóteles, a forma como concatena as ideias de perceber uma experiência e ver, olha, pode apresentar, surgir ali um adolescente, um ser em transição que tem um intelecto legal, bom, mas ele não foi validado pela essa experiência. Ele faltou um background ali, ele faltou as ciências, ele faltou a concepção de que a subjetividade comanda o objetivo. E perceber isso demora um certo tempo. Do mesmo jeito que o indivíduo que vê um padrão de beleza vigente encara aquele padrão como um padrão de autoimagem corporal. Ele absorve um conceito que é posto e não há um princípio da lógica. Não há um princípio de concatenar ideias que fazem correlação uma com a outra. Veja o que é esquecido, o que é ignorado, é o que determina a substância do indivíduo. Então nós continuemos buscando a excelência na fala, lembrando que esse raciocínio político da mente de Aristóteles e depois refinado por São Tomás de Aquino, São Alberto Magno também, vai permitir o indivíduo de ter uma saúde mental melhor. Ele vai entender as prioridades da vida. Então, continuemos, né, favorecendo aqueles que não tiveram a vantagem de ter um saber à mão, a experiência ao lado e o amor de quem possa ajudá-lo, como pela caridade. E isso, para quem você puder ajudar, vai ser muito valioso, certo?
e continuemos.